Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é campeonato espanhol e especificamente uma das sensações do momento, né? Takefusa Kubo, Take, como é conhecido o japonês, acabou de completar 19 anos e tem sido um jogador dos mais interessantes de acompanhar, se a gente olhar para esse período pós-parada, né? A retomada do campeonato espanhol, acho que é certeza que ele tem sido uma das grandes atrações, ele tem sido um daqueles jogadores que fazem você querer acompanhar os jogos, mesmo não necessariamente sendo de um grande time, sabendo que o Mallorca está numa situação bem delicada dentro do campeonato. O Mallorca tem uma vitória nesses 7 jogos pós-retomada do campeonato, está afundado dentro da zona do rebaixamento, então é muito provável que volte para a segunda divisão, mas tem sido muito legal ver os jogos do Mallorca nessas últimas semanas. Se a gente for olhar contra o Barcelona, o Takefusa Kubo deixou boa impressão. Contra o Real Madrid, ele teve lances de impacto, lances importantes. Agora contra o Atlético de Madrid, fazendo um bom jogo, apesar de mais uma derrota. E nesse meio do caminho, a única vitória foi contra o Celta, na goleada, inclusive, da equipe do Mallorca, e ele teve participação direta em vários dos gols, direta e indireta, né? Assim, direta em alguns, indireta em outros. Eu digo na questão da estatística ali, se vai assistência, se a participação significa o número depois na estatística ou não, mas isso é secundário. O importante é a forma como ele tem agradado. E isso traz pra gente várias discussões, porque o Takefusa Kubo, além de ser muito novo, pertence ao Real Madrid. E fez a pré-temporada, inclusive, no Real Madrid. Na época, muito se discutiu sobre ser emprestado ou não, o que seria melhor para ele. Então, eu quero deixar logo de cara aqui o convite para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Quero o comentário de vocês, deixa a curtida no vídeo também. E no comentário, quero saber quais são esses jogadores que fazem você querer assistir a um jogo de um time que tá longe de ser dos melhores, mas que tem ali um cara que vira uma atração, que faz você querer ver a partida, que eu acho que é um pouco hoje o que tá acontecendo para muita gente com o Takefusa Kubo. E se dá para imaginar o japonês tendo espaço no elenco do Real Madrid na próxima temporada. A gente sabe que a lista é longa, né, de jogadores emprestados pelo Real Madrid, de jogadores jovens que o Real Madrid tem, mas que não é tão simples assim esse processo de transição, de colocar essa garotada para jogar efetivamente, o aproveitamento por parte do Zidane também, até a própria forma do Zidane de encarar essa garotada, de dar mais ou menos minutos, e se é melhor ficar no Real Madrid para jogar pouco, ou sair e jogar mais. Acho que no caso específico do Takefusa Kubo tem sido muito válido para ele, né? Aliás, fiz vídeo sobre ele aqui no canal há um ano mais ou menos, né? Na época da Copa América aqui no Brasil, ele jogou com a seleção do Japão e era uma seleção muito jovem e ele era uma dessas promessas. Eu fiz um vídeo falando sobre ele e outros jovens japoneses que movimentavam o mercado naquele período também. Então, tem um vídeo aqui, é só clicar aí se você quiser assistir depois também. Mas de que forma ele está chamando a atenção? Por que ele tem sido essa atração toda? Qual o impacto dessa transferência, né, do fato dele ter sido emprestado? Bom, o talento dele para conduzir a bola, para receber, a agilidade em espaços reduzidos ou com um campo mais aberto, ela chama atenção. E a personalidade, eu acho que é consequência da confiança, que é a consequência do número de minutos. Se a gente for olhar para a temporada do Real Madrid, a gente vai enxergar o Asensio teve problema com lesão, o Bale não é uma peça confiável já se a gente for olhar para os planos do Real Madrid, o Hazard teve problemas, então está longe de ser uma primeira temporada ideal para o Hazard. Isso significa o quê? Mais oportunidades, mais minutos para garotos que não necessariamente dariam esse salto tão rapidamente. A gente tem falado do Vinícius Júnior nessas últimas semanas, fiz vídeo recentemente sobre ele aqui também. O Rodrigo já teve altos e baixos, entrou, saiu do time. Mas a gente tem visto, sim, minutos para os brasileiros, garotos, no elenco principal do Real Madrid. Só que, se a gente for comparar, o Takefusa Kubo no Mallorca tem basicamente aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, depois da partida contra o Atlético de Madrid, o Takefusa Kubo tem mais minutos no Mallorca do que Rodrigo e Vinícius Júnior somados em La Liga no campeonato, ou seja, no Campeonato Espanhol pelo Real Madrid. Ok, você vai falar, óbvio, né? O nível de competição é totalmente diferente. Então você tem uma competição por uma vaga, competitividade dentro de um elenco do Real Madrid é muito maior, a exigência, do que no Mallorca. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom porque você está treinando com vários dos melhores jogadores do mundo. Isso é bom porque você naturalmente vai aprender muito ali dentro desse contexto. Só que, por outro lado, para um garoto de potencial, a melhor forma para se desenvolver é ter minuto, né? Ter experiência, é entrar em campo e ter que resolver os problemas que o jogo vai apresentar para você, é aprender a lidar com uma mudança de exigência física, técnica, tática, é ter que resolver as situações que só o jogo, na verdade, vai te oferecer, diferentemente de um dia a dia em outra situação.
E isso um empréstimo oferece, né? Porque no Mallorca, por exemplo, o Takefusa Kubo chegou e iniciou a temporada entrando, saindo do time, normal, faz parte, garoto, acabou de completar 19 anos em junho de 2020. Então, é um jogador que naturalmente ainda está numa fase de amadurecimento. O potencial, a qualidade, a capacidade está muito nítida que tem ali. Agora, se a gente for olhar o protagonismo que ele vai assumindo à medida em que o tempo vai passando, isso mostra desenvolvimento, isso mostra que ele não só se encaixou, por mais que você possa demorar mais ou menos para conseguir conquistar o seu espaço, ele está num elenco mais limitado, um time que muito provavelmente vai ser rebaixado, mas ele poderia estar afundado junto com o resto do time. E não, ele tem sido um jogador que meio que abraçou a ideia de ser o cara do time. Com 19 anos, ele é a referência técnica, ele é o cara que o time entrega a bola e espera que ele faça alguma coisa diferente, e ele faz. Mesmo que muitas vezes não vire ali a assistência, o gol, não significa que ele não está produzindo. Porque se a gente para olhar os jogos, para ver os jogos, para analisar a participação dele, é dele a origem para quase tudo que o Mallorca gera ofensivamente. Então é ele recebendo a bola na ponta direita para receber com a bola no pé e escapar num drible curto, é ele para arrancar, partir para cima e colocar na frente e ganhar de 1, 2, atrair marcação de muitos dos jogadores. Então ele vai virando meio que um foco e os adversários já perceberam isso. O jogo é contra o Mallorca, tudo bem, a chance de você ganhar é considerável, tá enfrentando um time na zona de rebaixamento, mas tem um jogador ali que vai te causar problemas e que vai, no mínimo, atrair a atenção do adversário. E isso é muito relevante para um campeonato importante como é o Campeonato Espanhol, para um garoto de 19 anos. Então tem sido muito agradável, muito legal mesmo, uma diversão ver esse desenvolvimento, ver esse amadurecimento de um jogador que tem potencial. Quando a gente fala tem potencial, pertence ao Real Madrid, a expectativa, a tendência é começar a jogar essa régua lá pro alto, né? Então assim, se não virar um Cristiano Ronaldo ou um Messi, não presta, foi um fracasso, não deu em nada na carreira, e óbvio que não pode ser por aí também. Aí acho que tá um desafio importante de conseguir administrar um pouco expectativa, né, o entendimento sobre o que é o potencial, que é, ele tem uma qualidade, ele tem um talento, ele está se desenvolvendo, ele pode ser especial sim em alguns aspectos, mas ninguém tem como garantir se ele vai virar isso ou não. E outra, ele não precisa virar um Messi para ser um sucesso. Ele pode ser um jogador que deu certo fazendo muito menos, sendo um bom jogador como hoje ele já é, com 19 anos, sendo um protagonista de vários jogos dentro do Campeonato Espanhol. Então, é sempre importante ter cuidado com esse nível de expectativa, porque aí começa papo de, é novo Messi, é Messi japonês, é isso aqui, é aquilo, e isso acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. E sim, você pode citar aí vários jogadores que foram elevados a um patamar de promessas do futebol mundial e que não vingaram. Até porque é muito mais fácil e muito mais normal que você não corresponda a essa expectativa. Porque você surge como um garoto de sucesso na base e quase que imediatamente é comparado aos melhores do mundo, a alguns dos melhores da história. Isso não é nem muito justo, né? Isso acaba fazendo muito mal, e são tantos os jogadores que sofrem com esses rótulos. É o novo fulano, o novo ciclano. O próprio Bojan, que é um nome que certamente muita gente vai lembrar, o Bojan já deu várias entrevistas muito boas sobre como o lado psicológico abalou bastante da carreira dele. E era um jogador que era tratado no Barcelona como um novo Messi, como o cara que vai ser o futuro melhor jogador do mundo, e que ia muito bem nas categorias de base, e que teve bons momentos dentro da carreira como profissional. Só que esses bons momentos nem são reconhecidos, porque todo mundo esperava que ele virasse o Messi, ele não chegou nem perto disso, então ele é tratado como um fracasso absoluto, como se qualquer coisa diferente de virar um Messi fosse um fracasso, o que é muito cruel, né? Porque Messi tem um, e se a gente for olhar para a história, são poucos nesse nível, inclusive. Então, acho que é importante ter calma, ter pé no chão. Esse desenvolvimento dele no Mallorca serve de valorização para o próprio Real Madrid. Agora, isso vai apressar esse retorno, essa integração dele ao time principal? Esse é um outro aspecto para a gente observar. A primeira parte da temporada na Espanha teve, por exemplo, o Odegaard como um dos grandes nomes, e acho até que o Odegaard está num estágio mais avançado, mais desenvolvido mesmo, de nível já dentro da carreira, de amadurecimento como jogador na carreira, e ele também foi outro, que rapidamente, por ter sido estrela, por ter chegado à seleção da Noruega principal muito cedo, com 18 anos, 19 anos de idade, o Odegaard é tratado como uma eterna promessa. E, ele é muito novo. E claro, ele já conseguiu amadurecer muito. A temporada dele na Real Sociedade é muito boa, embora ele esteja com alguns problemas físicos, até uma lesão que tem incomodado, tem atrapalhado esse retorno depois da parada do campeonato. Mas é outro exemplo, outro jogador que pode ser aproveitado pelo Real Madrid num futuro próximo. Não é um processo fácil também esse da transição, essa
essa passagem de bastão aí, né? Você tem um grupo que foi ultra campeão pelo Real Madrid ao longo da década. Vários títulos, várias conquistas, carreiras muito vitoriosas, algumas das referências do futebol mundial. Não é tão simples assim você olhar e falar, tem esse grupo de bons talentos, vamos passar a bola para eles e eles vão levar um Real Madrid e manter esse nível de sucesso. Não é tão simples, tem sempre a possibilidade de você queimar etapa, queimar jogador, acabar não conseguindo extrair o melhor deles, abre mão, e às vezes eles vão brilhar em outros lugares. Então o próprio Real Madrid tem muito o que pensar nesse processo, em como aproveitar da melhor forma. Mas voltando ao ponto principal, hoje o Takefusa Kubo é um desses garotos especiais para a gente acompanhar dentro do Campeonato Espanhol. Não importando no que vai dar. Se a gente for olhar para esse recorte, retorno do Campeonato Espanhol depois da pausa, o protagonismo dele num time que muito provavelmente vai ser rebaixado, mas que jogo sim, jogo também, ele deixa uma boa impressão, ele cria situações, ele consegue um drible, ele mostra personalidade, ele arranca sem o menor medo de errar, ele cria situações, tem sido muito legal de ver. Até onde vai? Aí deixo para vocês nos comentários o que vocês esperam, se ele vai jogar no Real Madrid, se já tá na hora dele voltar, se é melhor para ele ser emprestado para outro time na próxima temporada. Tá aberto o espaço, se inscrevam, curtam o vídeo, um abraço e até a próxima.